Haaland, Ansu Fati, Sancho, Mbappé. Esses são os jovens jogadores atualmente que possuem um grande potencial para se tornarem os melhores jogadores do mundo no futuro. Mas mesmo que a chance deles se tornarem astros mundiais seja gigante, a chance deles não vingarem não é nada pequena. Assim como em 5 anos eles podem estar brigando por bola de ouro, metendo gol a rodo e recebendo aplausos do mundo inteiro, em 5 anos eles podem estar em situações deploráveis. Neste vídeo você vai ver as 10 promessas com maior potencial dos anos de 2014, 2015 e 2016 e sua situação atual. Revelado pelo Valência, Francisco Alarcón, ou só Isco, tinha 21 anos de idade quando foi contratado pelo time do Real Madrid por cerca de 30 milhões de euros. Em 2012, havia ganho o prêmio de Golden Boy jogando pelo Málaga. Chegou com grandes indícios de que iria estourar pelo time merengue, e isso não chegou a acontecer. Nas incríveis temporadas que o time espanhol teve ganhando a UEFA Champions League em 2014, 2016, 2017 e 2018, Isco estava presente, mas desde que chegou ao time de Madrid nunca teve uma temporada tão boa. A temporada com melhores números na liga foi de 2016 e 2017, onde o espanhol marcou 10 gols e deu 8 assistências em 30 partidas. Atualmente, segundo o site Transfer Market, o valor de mercado do jogador está estimado em 20 milhões de euros. O dinamarquês Christian Eriksen tinha 18 anos de idade quando estreou pelo Ajax da Holanda. Em pouco tempo de jogo, o jovem meio armador já havia sido campeão do campeonato holandês 3 vezes seguidas, nas temporadas 2010, 2011 e 2012. Em 5 temporadas de Ajax, Eriksen jogou 163 jogos, marcou 32 gols e deu 65 assistências. Qualidade monstra. Em agosto de 2013, o jogador foi comprado pelo Tottenham por cerca de 14 milhões de euros, com status de grande promessa. Teve excelentes temporadas pelo time de Londres, sendo o grande destaque do elenco que chegou na final da UEFA Champions League em 2019. Em 7 temporadas de Tottenham, o dinamarquês jogou 305 jogos, marcou 69 gols e deu 89 assistências. Atualmente joga pela Inter de Milão, que comprou o jogador por cerca de 27 milhões de euros em janeiro de 2020. Seu valor de mercado é estimado em 35 milhões de euros. Mario Götze passou por várias categorias de base de times alemães até chamar a atenção do gigante Borussia Dortmund. Sua estreia pelo profissional ocorreu em novembro de 2009. Fez uma boa temporada no ano seguinte, o que lhe rendeu uma convocação para a seleção da Alemanha. Em mais um ano, Götze teve uma extraordinária temporada, lhe dando o prêmio de Golden Boy daquele ano. Em 78 jogos jogando pelo Borussia, marcou 22 gols e deu 32 assistências. Em 2013 foi vendido para o Bayern de Munique por nada mais nada menos do que 37 milhões e 500 mil euros. Se tornou um ídolo nacional na Copa do Mundo de 2014. Alemanha vs Argentina. Mario Götze entrou na partida aos 88 minutos. Na prorrogação, marcou o gol que consagrou a Alemanha como tetracampeã mundial. O garoto tinha tudo para se tornar o melhor jogador da história de seu país. Ele estava com a faca e o queijo na mão. Teve bons números no ano seguinte, marcando 15 gols no campeonato alemão, mas não teve nenhum momento na temporada que fizesse jus ao título de herói nacional. Também teve várias lesões, o que fez com que o desempenho dele não chegasse nem perto do que todos esperavam. Acabou voltando ao Borussia Dortmund em 2016, não jogou nem um terço dos jogos da temporada inteira e acabou indo de graça, não, você não ouviu errado, de graça para o PSV da Holanda em outubro de 2020, onde em 13 jogos marcou 5 gols e deu 3 assistências. Seu valor de mercado é estimado em 12 milhões de euros atualmente. Oscar iniciou sua carreira no São Paulo em 2008 e ganhou um campeonato brasileiro, mas após algumas controvérsias com o clube e problemas jurídicos relacionados ao seu contrato, o meia foi para o Internacional em 2010, onde disputou o Mundial de Clubes. Teve uma boa temporada pelo clube gaúcho, sendo 15 gols e 16 assistências em 50 jogos. Acabou despertando interesses de gigantes europeus. Foi vendido ao Chelsea em 2012 por cerca de 25 milhões de libras, convertidos em 79 milhões de reais, se tornando a maior venda de um jogador brasileiro para o exterior, que foi superada tempos depois por Lucas Moura na sua ida ao PSG. Seu primeiro jogo como titular pelos Blues foi contra a Juventus pela Liga dos Campeões da Europa, onde marcou 2 gols, um deles sendo o mais bonito de toda a sua carreira. Não demorou muito até que se tornasse titular no meio-campo do time de cor azul, junto de Eden Hazard e Juan Mata. 5 temporadas no time adicionaram 203 jogos, 38 gols e 37 assistências ao seu currículo futebolístico.
Foi para o Shanghai SIPG em 2016 por cerca de 60 milhões de euros. E sejamos sinceros, por melhor que seja o jogador, por melhor que tenha sido a sua carreira, por mais gols que ele tenha feito, quando ele vai para a China, ou é por dinheiro ou é por causa da decadência da carreira. O que não faz muito sentido se você relacionar esse último ponto ao Oscar. O cara tinha 25 anos quando se transferiu do Chelsea. Essa idade é, normalmente, a idade que os jogadores atingem seu ápice ou estão na melhor fase da carreira. Por que motivo você iria jogar na China no auge da sua carreira? Bom, isso aí teria de ser respondido pelo próprio Oscar. Jogando pelo Xangai, o meia teve boas temporadas. A melhor delas foi em 2018, onde marcou 12 gols e deu 18 assistências em 29 jogos. O valor de mercado do atleta é estimado em 16 milhões de euros. O português Bernardo Silva ficou nas categorias de base do Benfica de 2002 até 2013, quando estreou pelo profissional em outubro do mesmo ano, aos 19 anos de idade, pelo Benfica B. Obteve bastante destaque na segunda divisão do Campeonato Português, sendo eleito o melhor jogador da competição. Subiu para a equipe principal do time português, mas nunca teve tanta chance de jogar. Foi emprestado para o Mônaco, onde teve inúmeras oportunidades de mostrar seu bom futebol, e não as desperdiçou. Jogou tão bem que o clube pagou cerca de 15 milhões de euros para o Benfica em 2015. Chegou a ser chamado de novo Rui Costa. Sua carreira estava começando a decolar. Foi um dos destaques do time na temporada 2016-2017, ao lado de Kylian Mbappé, Falcão Garcia e Fabinho, chegando nas quartas de final da UEFA Champions League após eliminar equipes como Manchester City e Borussia Dortmund. Acabaram caindo para a Juventus. Ainda assim, conquistaram o campeonato francês aquele ano. Bernardo chamou a atenção de vários clubes mais fortes da Europa, incluindo o Manchester City, time que pagou 43 milhões de libras ao Mônaco em maio de 2017. Foi um dos destaques do time campeão da Premier League na temporada 2018-2019. Com a lesão de Kevin De Bruyne, o português jogou improvisado no meio de campo e fez uma excelente temporada. Jogando pelos Blues, Bernardo jogou 191 jogos, fez 35 gols e deu 40 assistências. Seu valor de mercado está estimado em 70 milhões de euros. Marco Asensio foi revelado pelo Mallorca e estreou no time profissional em 2013. Em dezembro de 2014 foi vendido ao Real Madrid por cerca de 3 milhões e 900 mil euros, mas continuou no Mallorca até o fim da temporada 2014-2015. Foi emprestado ao Espanhol logo após o fim do empréstimo, fazendo uma boa temporada. Voltou ao Real após o término do empréstimo e pôde finalmente estrear pelo time de Madrid, marcando em seu primeiro jogo oficial. Em 2017 marcou gols na Supercopa da Espanha no jogo de ida e de volta. 2 golaços, para falar a verdade. O nome dele estava na boca de quem acompanhava o futebol europeu na época. Teve bons números nas temporadas seguintes, empilhou taças com o Real, marcou alguns gols, mas não conseguiu impor todo seu potencial, principalmente por causa de uma lesão em 2019, que o deixou de fora dos gramados por 8 meses. Hoje ainda joga pelo Real Madrid, mas desde que chegou não teve nenhuma temporada extraordinária. Em 179 jogos, marcou 34 gols e deu 22 assistências. Seu valor de mercado é estimado em 35 milhões de euros. Formado nas categorias de base do Dinamo Zagreb aos 16 anos, Alen Halilovic foi o mais jovem jogador a estrear na primeira divisão do campeonato croata e o segundo na UEFA Champions League. Logo despertou o interesse de clubes europeus maiores. Foi contratado pelo Barcelona em maio de 2014 por 2 milhões e 200 mil euros. Chegou a ser chamado de novo Messi. Cheio de moral, garoto. Iniciou jogando no Barcelona B, marcando 4 gols em 30 partidas. Jogou 3 jogos pelo time principal do Barcelona, antes de ser emprestado ao Sporting Gijón. Teve uma temporada bem mediana, apenas 3 gols e 5 assistências em 36 partidas. Ao fim do empréstimo, o jovem croata foi vendido ao Hamburgo por 5 milhões de euros, onde jogou 7 partidas e marcou apenas 1 gol. Chegou a jogar pelo Las Palmas antes de fechar contrato com o Milan, com a expiração de seu contrato, em julho de 2018. Atualmente joga pelo Birmingham e seu valor de mercado é estimado em 800 mil euros. Para vocês verem, né, que coisas como pressão fazem, né, mano? Imagina a pressão de ser chamado de regente de uma lenda viva do futebol. Eu não quero nem pensar nisso. Hoje o cara joga na segunda divisão da Inglaterra, mano. Mas temos de ser realistas. A chance de ele vingar e se tornar um monstro do futebol como o Messi era menor da que você ser aprovado na NASA. Joshua Kimmich jogou no juvenil do VfB Stuttgart até ir para o RB Leipzig. Estreou na terceira divisão do campeonato alemão em setembro de 2013, aos 18 anos de idade. Teve uma boa temporada e despertou o interesse dele. O time que não pode ver qualquer jogador do campeonato alemão ter uma boa temporada que já quer contratar. Já sabe quem é? Uma dica. Começa com B de Bayern de Munique. O gigante alemão desembolsou 7 milhões de euros ao Leipzig em janeiro de 2015, estreando pelo clube em agosto. Teve de jogar boa parte dos jogos de zagueiro devido a lesões de seus companheiros, sendo volante
volante de origem. Na temporada seguinte, o alemão jogou no meio campo em quase toda a temporada, com a chegada de Mats Hummels. Fez 9 gols em 40 jogos. Passou a jogar na lateral direita com a aposentadoria de Philipp Lahm. Teve números extraordinários naquela temporada, marcando 6 gols e dando 17 assistências em 47 jogos. E como se não bastasse, ele também teve excelentes números na temporada seguinte, com 2 gols e 3 assistências. Detalhe, ele era lateral. Com a chegada de Benjamin Pavard em 2019, Kimmich começou a voltar a jogar no meio campo e formou uma das melhores duplas de volantes do mundo, junto de Thiago Alcântara. Ganhou a famosa tríplice coroa nessa última temporada com o Bayern de Munique, sendo uma das várias peças-chave do time. Em 251 jogos pelo Bayern, marcou 28 gols e deu 70 assistências. Seu valor de mercado está atualmente estimado em 90 milhões de euros. Aos 15 anos, jogando pelo Anhanguera, foi artilheiro da Copa São Paulo Sub-15 com 29 gols e foi levado para fazer uma avaliação no Palmeiras, sendo contratado o garoto Gabriel Jesus. Nas categorias de base do Verdão, começou sendo reserva, mas ganhou espaço nos treinos e virou titular, terminando artilheiro do Campeonato Paulista Sub-17 daquele ano, com 16 gols. No mesmo campeonato, no ano seguinte, quebrou o recorde de artilharia da competição, 37 gols em 22 jogos. 2 temporadas excelentes. Em 2015, marcou 5 gols em 6 jogos pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o que lhe rendeu uma promoção ao time principal do Palmeiras. Estreou no profissional em março de 2015, após pedidos da torcida no jogo contra o Bragantino. Seu primeiro gol pelo profissional garantiu a classificação do time nas oitavas de final da Copa do Brasil, título que o clube paulista conquistaria em dezembro pela terceira vez na história. Em 2016, marcou seu primeiro gol em competições internacionais, na Libertadores da América. O clube foi eliminado ainda na fase de grupos, mas Gabriel foi o artilheiro da equipe com 4 gols. Fez parte da conquista do Campeonato Brasileiro com uma bela temporada, 12 gols e 5 assistências em 27 jogos, despertando o interesse de Manchester City. Em agosto do mesmo ano, o time azul de Manchester anunciou a contratação do atacante, no acerto de 27 milhões de libras, valor que poderia aumentar devido à cláusula de desempenho. Estreou pelo clube inglês em janeiro de 2017. Teve um bom começo no novo time, mas uma fratura no quinto metatarso pé direito, lesão sofrida em fevereiro de 2017, desfalcou os Citizens até 27 de abril. Jogou pouco nessa primeira temporada, mas jogou muito bem, 7 gols e 4 assistências em 8 jogos. Na temporada seguinte, contribuiu diretamente para 14 gols nas primeiras 12 partidas, tendo 10 gols e 4 assistências. Estreou com um gol na Champions League daquele ano. Acabou sofrendo outras lesões em 2017, ficando fora de 12 jogos. Em 2018, marcou 3 gols contra o Shakhtar Donetsk, seu maior feito pelo Manchester City. Desde que chegou, o brasileiro teve bons momentos na carreira. Não teve um momento tão ruim quanto as lesões. Em 183 jogos, marcou 80 gols e deu 33 assistências. Seu valor de mercado está estimado em 60 milhões de euros. Ousmane Dembélé foi revelado pelo Rennes da França e estreou em novembro de 2015 no time profissional. Teve uma boa temporada, marcando 12 gols e dando 5 assistências em 29 jogos. Em maio de 2016, o Borussia Dortmund anunciou sua contratação por 5 temporadas. Os valores chegam na casa dos 15 milhões de euros. Fez sua estreia pelo time alemão em maio de 2016 e veio a marcar seu primeiro gol pelo Dortmund em setembro daquele ano, contra o Wolfsburg. Uma temporada extraordinária teve o francês, onde 50 jogos marcou 10 gols e deu 22 assistências. Por causa de tais belos números, em apenas 2 temporadas, o Barcelona demonstrou forte interesse em contratar o ponta do Dortmund. E, em agosto de 2017, foi anunciada sua contratação por nada mais, nada menos do que 105 milhões de euros, mais 40 milhões em variáveis de bônus. Não, você não ouviu errado. O Barça desembolsou 140 milhões de euros por um garoto de 20 anos de idade jogar ao lado de Lionel Messi e Luizito Soares, substituindo a vaga deixada por Neymar Jr. Olha a responsa. Estreou pelo clube em setembro, entrando no segundo tempo, dando uma assistência para o gol de Soares. Marcou o primeiro gol pelo clube em março de 2018, no jogo de volta contra o Chelsea pelo UEFA Champions League. Na temporada, jogou 24 jogos, marcou 4 gols e deu 9 assistências. Acabou jogando pouco por causa de algumas lesões. Na temporada seguinte, mais lesões. Uma delas tirou o jovem jogador dos gramados por 191 dias e outra por 66 dias, o que o fez perder mais de 30 jogos pelo clube. No começo dessa temporada, também se lesionou, perdendo mais 5 jogos. Seus números jogando pelo Barcelona totalizam 28 gols, 20 assistências em 109 jogos. Seu valor de mercado está estimado em 50 milhões de euros, menos da metade do valor pago ao Dortmund. Em 2017, o valor do francês era estimado em 33 milhões de euros. O Barça pagou 100 milhões a mais do que o valor da jovem promessa. E agora eu lhes pergunto, será que vale o investimento?
Bom galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Comenta aqui embaixo alguma outra promessa que você lembra, 2014, 2015 ou 2016, até um pouco além disso, para mim possivelmente fazer um próximo vídeo. É isso, até o próximo vídeo, fui!